meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal nesta grande preparação rumo às provas de Delta, de DPC, de Delegado de Polícia Civil, agora do ano de 2014. E sem muito gueri-gueri, sem muito hamfly, já vamos dar continuidade aqui a um assunto que eu deixei inconcluso, a um assunto que eu deixei em aberto no término da aula passada. Só para que nós possamos ter uma sequência lógica e didática de raciocínio, me permita fazer uma breve retrospectiva dos últimos tópicos, dos últimos pontos que eu conversei aqui com vocês no finalzinho da aula anterior. Nós estávamos conversando aqui sobre a aplicação da lei penal brasileira em relação ao espaço. Eu disse para vocês que, em regra, para fins de aplicação da sua lei penal, o Brasil se pautava pelo princípio ou teoria da territorialidade temperada. Teoria esta que me diz que, em regra geral, deve-se aplicar a lei penal brasileira aos crimes praticados, aos crimes cometidos no nosso território. Eu expliquei, eu inclusive destaquei para vocês que, em regra, nós não vamos levar em consideração a nacionalidade do meliante ou da vítima. Em regra, não nos interessa a nacionalidade dos envolvidos na conduta delituosa, mas sim o fato de tal conduta ter sido perpetrada, ter sido praticada dentro do nosso território, dentro do território brasileiro. E aí eu destaquei para vocês o que é que nós deveríamos entender por território nacional. Eu falei sobre as terras que estão acima do nível das águas, citei inclusive aqui que nelas estão incluídas as ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo. Depois comentei aqui com vocês que também é considerado, que também entra no conceito de território brasileiro, para fins de delimitação do âmbito de validade espacial da aplicação da nossa lei penal, as águas internas e o mar territorial. Expliquei aqui para vocês que o nosso mar territorial se estende ao longo de uma faixa de 12 milhas náuticas, contadas a partir do ponto do litoral tomado como referência. Em tese e em regra, o que acontecer dentro dessa faixa de 12 milhas náuticas estará sujeito à tutela da lei penal brasileira, assim como também corresponde ao nosso território para fins de direito penal o espaço aéreo nacional. Eu comentei aqui com vocês que para fins de delimitação do espaço aéreo, o Brasil adota a teoria ou o princípio da soberania sobre a coluna atmosférica. Em outras palavras, tudo que estiver acima do nosso território, das nossas ilhas oceânicas e do nosso mar territorial, será considerado como espaço aéreo brasileiro. Depois eu destaquei para vocês alguns termos, alguns conceitos que são muito comuns de aparecer em provas de polícia, normalmente como pegadinha, como casca de banana. Nós explicamos aqui a diferença entre águas internacionais e águas estrangeiras. Eu expliquei a diferença entre espaço aéreo internacional e espaço aéreo estrangeiro e disse que nós iríamos precisar desses conceitos quando fôssemos analisar as regras específicas de aplicação da lei penal a crimes praticados a bordo de navios ou aviões, de embarcações ou aeronaves. Se você perceber, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal, que eu inclusive li aqui com vocês na aula passada, versa, tutela as regras de aplicação da nossa lei penal aos crimes praticados a bordo
de embarcações ou aeronaves. Só que eu não cheguei a detalhar essas regras. Eu disse que elas ficariam como cenas dos próximos capítulos, e é justamente a partir daí que nós vamos retomar o nosso raciocínio. E eu já vou começar a aula de hoje alertando vocês para uma pegadinha, chamando a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo. Quando você for analisar uma questão versando sobre a aplicação da lei penal brasileira a crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves brasileiras, ouviram o que eu disse? Quando nós formos analisar uma questão versando sobre crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves brasileiras, a primeira coisa que nós vamos precisar observar é se esta embarcação ou esta aeronave é de natureza pública ou é privada. Se você perceber, o artigo 1º, cadê a danada da caneta aqui? O artigo 1º, desculpa, o artigo 1º não, agora o bicho travou aqui. O parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal, agora ficou certo? Artigo 5º, parágrafo 1º, ele taxativamente especifica uma regra para se aplicar à nossa lei penal a crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves brasileiras que sejam de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro. Eu tenho uma regra para que nós possamos aplicar a lei penal a crimes que sejam praticados a bordo de embarcações ou aeronaves públicas brasileiras, que é uma regra diferente daquela utilizada para embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes brasileiras. Então, o que é que nós vamos fazer? Para que a análise possa ficar bem compartimentada, tudo que eu vou falar daqui para frente diz respeito a barcos e aviões brasileiros de natureza pública ou que estejam formalmente a serviço do nosso ente administrativo. Seja esse ente administrativo a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal. Escutaram o que eu estou falando? As informações que eu darei para vocês doravante dizem respeito, depois eu falo dos outros casos, mas agora eu vou falar especificamente da aplicação da nossa lei penal nos casos de crimes praticados dentro, a bordo de navios ou aviões brasileiros que sejam públicos, que possuam natureza de públicos ou que estejam formalmente a serviço do nosso ente administrativo. E aí eu aproveito para abrir um parêntese. O que seria, por exemplo, uma aeronave pública brasileira, de natureza pública? É uma aeronave que formalmente pertence ao ente administrativo. Por exemplo, os aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, são aeronaves de natureza pública. A mesma lógica se aplica às embarcações. Se você pegar um navio da Marinha de Guerra Brasileira, sei lá, uma corveta pertencente à Marinha de Guerra do Brasil, trata-se de uma embarcação que possui natureza pública. E o que seria uma embarcação ou aeronave formalmente a serviço do Estado brasileiro? Pode acontecer, por exemplo, do governo, do ente administrativo, ele locar, ele arrendar, ele agregar uma embarcação ou aeronave que pertençam a um ente privado, mas que estejam acostadas, que estejam locadas, que estejam arrendadas, que estejam de alguma forma a serviço do ente administrativo. Alguns anos atrás, antes da presidência da República comprar um jato presidencial, que é o que é utilizado hoje, os nossos presidentes voavam num avião muito antigo, que era chamado até em tom jocoso de sucatão.
Hoje não. Hoje a presidência da República dispõe para o deslocamento do presidente e do vice de uma aeronave com capacidade de fazer voos intercontinentais. Mas houve um período que a Força Aérea ficou meio que preocupada em colocar o nosso presidente a bordo de uma aeronave que, segundo ela, já não oferecia assim tantas condições de segurança. E aí o que é que o governo passou a fazer? Em alguns casos, o governo passou a locar aeronaves pertencentes a empresas privadas. Ia lá e alugava um avião da TAM para ficar a serviço da presidência da República num voo internacional, por exemplo. Nessas hipóteses, eu tenho uma aeronave de propriedade privada, mas que está locada, agregada, cedida ou arrendada ao ente administrativo. Nesse caso, você vai dizer que ela está formalmente a serviço do ente administrativo. A mesma coisa acontece em vários Estados-membros da Federação com as polícias civis e militares. Algumas vezes o Estado precisa locar ou arrendar helicópteros para agregar esses helicópteros ao trabalho policial. Existem alguns estados que ainda estão em fase de aquisição das suas próprias aeronaves de asa rotativa, que é o nome técnico para os helicópteros. E, para não ficar sem grupamento aéreo, o Estado aluga helicópteros privados, bota esses helicópteros para trabalharem para a polícia, até que efetivamente seja feita a aquisição de helicópteros próprios. Estas aeronaves são, tecnicamente, privadas. Mas como elas estão locadas ao Estado, elas são aeronaves formalmente a serviço do ente administrativo. Pois bem, embarcações ou aeronaves públicas, que são aquelas que pertencem ao governo, ou que, ainda que de natureza privada, estejam formalmente, juridicamente a serviço do Estado brasileiro, serão nosso território para fins de direito penal, onde quer que se encontrem. Ouviram o que eu falei? Serão nosso território para fins de direito penal, onde quer que se encontrem. No caso específico da aeronave, existe só uma ressalva que daqui a pouco eu coloco para vocês. Mas vamos trabalhar primeiro com a regra geral. Crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves públicas ou que estejam formalmente a serviço do ente administrativo brasileiro estarão sujeitos à nossa lei penal, onde quer que esta aeronave ou esta embarcação esteja. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma belonave. Belonave é o nome técnico para navio de guerra. Vamos imaginar aqui um navio de guerra pertencente à nossa Marinha de Guerra do Brasil. Este navio brasileiro, público, encontra-se atracado no porto de Roterdã, na Holanda. Veja, o navio é brasileiro, é público, pertence à nossa Marinha de Guerra, mas está em visita de cortesia ou visita de instrução ao território holandês e encontra-se atracado em porto holandês. Atracado é que ele está colado ao cais. Quando você diz que um navio está atracado, você está dizendo que ele está colado ao cais. Normalmente, colado à terra. O navio brasileiro está dentro do território holandês. E aí é praticado um crime a bordo deste navio. Qual é a lei penal aplicável? A brasileira. Giovanni, mas o crime foi tecnicamente praticado lá na Holanda. Eu sei. Mas como o crime aconteceu dentro de uma embarcação pública brasileira, a lei penal aplicável é a do Brasil, onde quer que essa embarcação esteja. Se você tem, por exemplo, uma aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira, imagine só, um Hércules C-130, o avião cargueiro padrão em utilização atualmente na nossa Força Aérea. Imagine só que um avião desse da FAB está fazendo um voo entre o Brasil e o Haiti.
para quem não sabe, o Brasil possui o maior contingente militar internacional no território haitiano. A ONU mantém um destacamento, forças de paz e estabilização no Haiti, comandadas pelo Brasil e dos quais o Brasil é o país que mais fornece soldados para essa força de paz. Então existem voos regulares de aeronaves da FAB entre o território brasileiro e o território haitiano, principalmente para fazer transporte de tropas e suprimentos. Então imagine que um avião desse, público, pertencente à Força Aérea Brasileira, está em viagem, está em voo entre o Brasil e o Haiti. Quando esta aeronave encontra-se sobrevoando espaço aéreo da Venezuela, por exemplo, um crime é praticado a bordo. Qual a lei penal aplicável? A lei penal aplicável nesse caso será a brasileira. Por quê? Porque trata-se de uma aeronave pública do Brasil. E crimes praticados dentro, a bordo de embarcações ou aeronaves públicas brasileiras, ou então que estejam formalmente a serviço do nosso ente administrativo, estarão sujeitos à nossa lei penal, por expressa previsão do parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal brasileiro. Então aqui não tem pirreps, aqui não tem pantim. Cometer um crime dentro de um barco público brasileiro, qual é a lei aplicável? A nossa. Independentemente de onde esse barco esteja. Cometeram um crime a bordo de uma aeronave pública brasileira. Qual é a lei penal aplicável? A nossa, independente de onde esta aeronave esteja. Agora, é claro, como eu disse a vocês, existe em relação às aeronaves, existe só uma pequena ressalva. E o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que regem o transporte e a segurança da aviação. Eu não sou especialista aqui em aviação e eu não saberia elencar para vocês todos esses tratados. Eu conheço alguns apenas de nome. O Tratado de Vancouver, que fala sobre aviação. Nós temos a Convenção de Roma sobre Aviação Internacional e outros tratados que foram feitos ao longo do século XX, dos quais o Brasil é signatário. E existe uma regrazinha que eu acho que numa prova de DPC não cai, mas eu vou pecar por excesso. Existe uma regrazinha que diz o seguinte: se os crimes forem praticados dentro de aeronaves públicas, a lei aplicável é a lei do país dona da aeronave, desde que a aeronave esteja em voo. Escutaram o que eu falei? Desde que a aeronave esteja em voo. Como é que nós podemos aplicar isso na prática? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que um avião da Força Aérea Brasileira esteja fazendo um voo de instrução ao redor do mundo. Claro que é uma situação aqui meramente hipotética, mas vamos lá. A Força Aérea Brasileira resolveu pegar os seus pilotos militares e fazer uma expedição de voo em torno do planeta para fins de instrução, adestramento e treinamento de tropas. É óbvio que nenhuma aeronave pública brasileira consegue dar a volta ao mundo sem reabastecer. Então esse voo é feito mediante escalas previamente planejadas e autorizadas. Vamos supor, eles partem da base aérea de Natal, cruzam o Oceano Atlântico, vão reabastecer em Dakar, no Marrocos, no norte da África. Depois de lá, eles voam, cruzam o continente africano, vão reabastecer em Dubai, nos Emirados Árabes. Depois tem um novo trecho, vão reabastecer em Goa, na Índia. Depois um novo trecho, vão reabastecer no Japão e assim sucessivamente. Enquanto este avião estiver voando, o que acontecer dentro dele está sujeito à nossa lei penal. Agora vamos supor que esta aeronave da FAB pousou em Dakar, no norte da África. Ela está pousada, ela está no chão reabastecendo. E nesse momento, um crime é praticado a bordo. A lei penal aplicável será a do Marrocos e não a lei brasileira. Por quê? Porque por esta ressalva decorrente de tratados internacionais,
para que a lei aplicável a crimes praticados a bordo de aeronaves públicas seja a lei do país dona da aeronave, é necessário que a aeronave esteja em voo. Se ela estiver pousada, se ela estiver em solo, a lei aplicável será do país onde ela se encontra. Há muitos anos atrás, eu acho que essa questão já tem uns 8 a 10 anos, caiu uma questão numa prova de Polícia Civil, eu não lembro qual foi o estado da federação, mas eu lembro da questão. A questão era cabulosa porque dizia assim: um avião da Força Aérea Brasileira encontra-se taxiando no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Taxiando significa que o avião está no chão. As rodas do avião estão tocando o solo. Aí a questão dizia taxativamente que o avião encontrava-se taxiando no aeroporto Charles de Gaulle de Paris. E um crime era praticado a bordo nesse momento. A pergunta da questão era: qual a lei deveria ser aplicada? Muita gente respondeu que seria a lei brasileira, porque levou em consideração apenas tratar-se de aeronave pública do Brasil. O problema é que, como a aeronave não estava em voo, como a questão dizia taxativamente que a aeronave estava no solo, que a aeronave encontrava-se taxiando, nesse caso, a lei penal aplicável será do local onde a aeronave está pousada. Nesse caso, a lei penal aplicável será a da França. Beleza? Pegaram o bizu? Então vamos fazer o primeiro resumo da ópera. Se praticarem crime dentro de barco ou aeronave pública ou a serviço do Estado brasileiro, a lei penal aplicável é a do Brasil. No caso da aeronave, desde que ela esteja em voo. Beleza? Bom, mas sempre é bom lembrar que o Brasil adota nas suas relações internacionais o princípio da reciprocidade. E com base no princípio da reciprocidade, o Brasil trata os institutos estrangeiros da mesma forma que ele gostaria que os nossos institutos jurídicos fossem tratados. Assim sendo, se houver um crime praticado a bordo de uma embarcação ou aeronave pública estrangeira, ou seja, uma embarcação ou aeronave pública pertencente a qualquer outro país, e que esta embarcação ou aeronave esteja dentro do nosso território, a lei penal aplicável será do país que a embarcação ou a aeronave representa. Ouviram o que eu falei? Crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves públicas estrangeiras que estejam dentro do território brasileiro estarão sujeitos à lei penal do país a qual pertencem. No caso específico da aeronave, obviamente, desde que a aeronave esteja em voo. Vamos aqui imaginar uma situação hipotética. Quando o presidente Barack Obama esteve em visita oficial ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, o governo americano solicitou ao governo brasileiro a autorização para que 3 navios militares americanos estivessem no nosso mar territorial. Mais especificamente, estivessem no litoral do Rio de Janeiro, dentro do nosso mar territorial. O que foi concedido, obviamente, pelo Estado brasileiro. Pois bem, imagine que nessa oportunidade, e é claro, isso é uma situação hipotética, imagine que nessa oportunidade eu tenho um navio militar americano, ou seja, um navio público dos Estados Unidos, que está dentro do mar territorial brasileiro. E a bordo dessa embarcação, um crime é praticado. Qual a lei penal aplicável? A dos Estados Unidos. Giovanni, mas o barco está dentro do Brasil. Eu sei, mas trata-se de uma embarcação pública norte-americana. E os crimes praticados, como eu acabei de falar, a bordo de embarcações ou aeronaves públicas estrangeiras, estão sujeitos à lei do país a qual representam. Há uns 4, 5 anos atrás, nós tivemos um fato bem curioso e bem ilustrativo desse instituto jurídico, ocorrido aqui na cidade do Recife. Na época, o porto de Recife ainda recebia navios para atracar. Hoje mais não.
Hoje o Porto do Recife está passando por um processo de reformulação e está virando um grande centro cultural. Mas até uns 5, 6 anos atrás, era comum navios atracarem no Porto do Recife. E um desses navios atracados era um navio sueco militar. A Suécia enviou para cá um navio militar em visita de cortesia. E como é comum acontecer em várias partes do mundo, o navio foi aberto à visitação. Os suecos, em tom de cortesia, abriram o navio à visitação. Para resumir a história, foi praticado um furto dentro do navio. Encheu de brasileiro para visitar o navio e aí um cara praticou um furto contra outro brasileiro dentro desse navio sueco, sendo capturado pelos militares embarcados no navio. E aí começou a discussão. Se aquele indivíduo que praticou o furto a bordo do navio, ancorado e atracado no Porto do Recife, ele deveria ser submetido à lei brasileira ou ele deveria ser submetido à lei da Suécia? Resposta: ele deverá ser submetido, e como foi, à lei sueca. Por quê? Porque ele praticou um crime dentro, a bordo de uma embarcação pública estrangeira. Em que pese essa embarcação está no nosso mar territorial, mas é uma embarcação pública. E crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações públicas estrangeiras estão sujeitos à lei do país que a embarcação ou a aeronave representam. E eu insisto, no caso da aeronave, obviamente, tem aquela ressalva. Ela deve estar em voo. Um avião militar argentino está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Um crime é praticado a bordo dessa aeronave. Qual é a lei penal aplicável? A da Argentina. O Brasil não tem nada a ver com isso. Agora, se essa aeronave estivesse pousada na base aérea de Santa Cruz, se a aeronave tivesse pousado em território nacional e o crime fosse praticado dentro do avião, aí a lei penal aplicável seria a nossa. Beleza? Pegaram esse primeiro bizu? Agora nós vamos falar sobre crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves brasileiras, mas que sejam de natureza privada ou mercante. A regra agora é diferente. O que eu vou falar daqui para frente diz respeito a crimes praticados dentro de embarcações ou aeronaves brasileiras que sejam de natureza privada ou mercante. E um detalhe, lá em direito administrativo, lá nos cursos para quem está estudando para fazer curso de praticagem, quem um dia sonhou em ser comandante de marinha mercante, talvez você já tenha escutado falar que, administrativamente falando, as embarcações mercantes, aqueles navios graneleiros, navios que transportam combustível, navio que transportam contêineres, são as embarcações mercantes, muitos dizem que eles são equiparados a embarcações públicas. Para fins de direito penal, isso não vale. Para fins de direito penal, por taxatividade expressa do parágrafo 1º do artigo 5º, as embarcações mercantes são equiparadas a embarcações privadas. Embarcação privada, você compra uma lancha. Eu estou afim aí de comprar uma lancha para passear com a família. É embarcação privada. Para fins de direito penal, ela é equiparada a embarcações mercantes, que são aquelas embarcações destinadas efetivamente ao transporte de carga ou de passageiros. Beleza? Em direito penal, embarcações mercantes e privadas recebem o mesmo tratamento. E qual é o tratamento? Crimes cometidos dentro de barcos ou aviões privados ou mercantes brasileiros estarão sujeitos à nossa lei penal quando estas embarcações ou aeronaves estiverem dentro do território brasileiro ou em águas internacionais. E olha o bizu que eu dei para vocês na aula passada. A diferença entre águas internacionais e águas estrangeiras. Espaço aéreo internacional e espaço aéreo estrangeiro. Águas e espaço aéreo internacional não pertencem a ninguém. Águas e espaço aéreo estrangeiro pertencem a algum país que não o Brasil. Eu estou falando para vocês de crimes praticados dentro
de embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes brasileiras, quando estas estiverem no nosso território ou em águas e espaço aéreo internacional. Quando isso acontecer, a lei penal aplicável será a brasileira. Ouviram o que eu disse? Quando isso acontecer, a lei penal aplicável será a lei brasileira. Se você tiver um crime praticado dentro de embarcação ou aeronave privada ou mercante do Brasil, estando esta embarcação ou esta aeronave no nosso território ou em área internacional, a lei penal aplicável é a do Brasil. Professor, como é que eu vejo isso na prática? Eu vou mostrar a você, mas antes me ajude aí, clicando na segunda parte da aula de hoje.